Talvez você pode dizer, pastor, mas eu não sou atleta de nada, pastor, eu não sou maratonista, eu não sou corredor, eu não sou nadador. Mas querido, esse princípio que rege a vida do atleta, também é o princípio que rege as nossas vidas. Porque tudo aquilo que eu e você fazemos, determina o que nós iremos ou não colher. Se você abrir comigo sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12, vai lá comigo. E eu quero te encorajar a não faltar nenhuma quinta-feira. Nessas quintas-feiras nós teremos alguns tempos maiores de oração, tempos onde você vai poder ser intenso para com o Senhor. Romanos capítulo de número 12, no versículo de número 11. Troca essa daqui, Cláudio, pela do bebedor. Essa aqui está bem quente. Aí você coloca aqui Romanos capítulo de número 12, no versículo de número 11, ele diz assim: no zelo não sejais remissos, antes sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Repete comigo, diga: fervoroso no Espírito. Eu quero iniciar, querido, essa série trazendo algumas coisas ao seu coração, que vão nos ajudar nas próximas quintas-feiras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso número 23, a Bíblia diz que nós somos não apenas um homem e uma mulher de carne, mas Paulo diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A Bíblia diz que a nossa vida está no nosso espírito, a nossa casa é a nossa carne. Mas um dia ela veio do pó e para o pó vai voltar. A nossa alma fala das nossas emoções. Quando Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele traz uma ordenança, ele diz assim: que o Deus da paz possa santificar o vosso espírito, alma e corpo. Nós sabemos, querido, que se nós possuímos 3 dimensões, nós precisamos cuidar das 3 dimensões. Uma pessoa, se ela ficar, querido, 60 dias só lendo a Bíblia, sem comer e sem beber, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Vou falar de novo para você. Se uma pessoa ficar apenas lendo a Bíblia e orando, durante 60 dias sem comer e sem beber, possivelmente essa pessoa vai morrer. Por quê? Porque nós não vivemos apenas do nosso espírito. Existe uma casa natural, um corpo que deve ser cuidado. Uma pessoa que cuidar apenas do seu corpo e esquecer da sua alma e do seu espírito, ela certamente vai morrer de depressão, ela certamente vai morrer de infelicidade, ela vai entrar em relacionamentos ruins, ela vai entrar em sociedades ruins e certamente ela não vai ter um bom desfecho. Ou seja, para vivermos uma vida abençoada, nós precisamos cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma e cuidar do nosso corpo. Eu não vou falar sobre alma e sobre corpo, porque, querido, nós como seres humanos, como pessoas que vivem nessa terra, já estamos acostumados a cuidar mais ou menos do corpo e mais ou menos da alma. O que as pessoas têm dificuldade de fazer é cuidar exatamente da parte mais importante, que é o seu espírito. Querido, ninguém esquece de almoçar e jantar, mas muita gente esquece de ler a Bíblia e orar. Vou falar de novo para você. Ninguém esquece, querido, de tomar banho, de comer, ninguém esquece de fazer coisas que agradam a sua alma, como assistir um filme, jogar e praticar um esporte, mas muitos de nós esquecemos de ler a Bíblia, de orar, de fazer as coisas do Espírito. E nesses dias eu quero, querido, exatamente te incentivar a não viver uma vida apenas natural, não viver uma vida apenas cuidando do seu corpo, mas começar a colocar uma intensidade naquilo que de fato importa, no seu espírito. Paulo, em Romanos 12, no verso 11, ele disse que nós precisamos ser fervorosos com as coisas do Espírito. Pensando sobre fervor, eu fui num dicionário, e a definição de fervoroso é exatamente essa, presta atenção: aquilo que ferve, algo fervente, algo que exala grande calor.
Eu não consigo, querido, ouvir sobre fervor ou sobre ferver algo e não lembrar do leite. Quem aqui já ferveu leite na leiteira alguma vez? Não é? Essa geração Nutella não sabe o que é isso, porque só toma leite de caixinha. Na verdade, leite de caixinha já vem fervido. Mas na minha infância eu precisei, não é ferver muito leite, porque leite de saquinho era mais barato. Quem lembra disso aí ou não? Ou então pegava o leite da vaca lá direto, aquele leite cheio de óleo, não é? Que você pegava do homem que passava de carroça na frente da sua casa, está lembrado ou não? E aí era aquele negócio muito doido. Você colocava e o fogo começava a esquentar aquele leite. E sabe o que é interessante? Você ficava ali vários minutos olhando para aquele leite, parecia que nada estava acontecendo. Era assim ou não era? Se olhava, ficava, meu Deus, será que não vai ferver isso? Será que não vai ferver isso? Será que não vai ferver? E aí você piscava um pouco mais demorado, e o que acontecia? Você estava lá, mas parece que aí você, de repente algo aconteceu, você foi arrebatado, foi para outro lugar, passaram-se horas, e a hora que você vê, irmão, é leite por todo o fogão. E aí na hora você já pensa, meu Deus, minha mãe vai me matar. E aí já tem o fogão, e aí aquela boca, e na hora que o leite cai, não fica já branco, já fica amarelo, porque o negócio está quente. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Sabe, parecia que nada estava acontecendo, mas aquele calor que estava, querido, dentro, aquele calor que estava tocando o leite, estava produzindo mudanças no seu interior, até que de repente, algo aconteceu. Algo fervente, querido, fala sobre um processo que acontece dentro, onde o calor vai aumentando e inevitavelmente resultados externos chegam. Aleluia! Paulo estava falando, nós precisamos viver como pessoas fervorosas no Espírito, pessoas intensas, pessoas calorosas, pessoas que vão estar trazendo para a sua vida diária algo do Espírito tão forte que vai chegar uma hora que, como um leite fervente, vai sair para fora. Vai chegar uma hora que do lado de fora vai se ver aquilo que existe dentro. Durante muitos momentos a Bíblia diz, irmão, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz, querido, que o espírito alegre, ele aformoseia o rosto, ou seja, existe uma expectativa de Deus, de algo tão forte acontecer dentro de nós, ao ponto de sair para fora. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos aquecido mais a nossa alma, mais o nosso corpo, esquecemos do nosso espírito. E querido, um leite dentro de uma leiteira com fogo desligado nunca vai ferver. Vou falar de novo para você. Se você comprar, querido, aquela melhor leiteira da Tramontina, colocar lá o melhor leite da vaca dos Alpes suíços, e você deixar lá, querido, com fogo desligado, aquele leite não vai ferver, ele não vai estar próprio para consumo, ele não vai poder manifestar todo o seu potencial. Por quê? Porque faltou fervor, porque faltou fogo, porque faltou algo, querido, que sem ele nós não somos purificados, nós não somos levantados, nós não somos cheios e plenos. Aleluia! Paulo diz, quer viver uma vida abençoada, comece a aquecer as coisas dentro de você. Eu me recordo de uma ministração, querido, que eu ouvi em Belo Horizonte, no ano de 2006, e eu tive a oportunidade de ouvir o Reinhard Bonk, ou Reinhard Bonk, como muitos gostam de dizer, e ele é um dos maiores evangelistas de toda a história. Ele já ganhou milhões de pessoas para Jesus. Em uma das suas cruzadas de 7 dias, pessoas que aceitaram Jesus e preencheram um cartão, foram mais de 1 milhão de pessoas que aceitaram Jesus. Uma das fotos que eu tinha no meu escritório, antes da Anne nascer, era exatamente dessa cruzada, e se eu não me engano, era 1.093.000 pessoas aceitaram Jesus em uma cruzada. Um homem, querido, poderoso e grandiosamente usado por Deus. Em uma das suas ministrações, eu me lembro, ele falando sobre a importância de uma vida fervorosa no Espírito, ele fez uma pergunta, e ele disse assim, alguém já viu mosca sentar em fogão quente? Quando eu ouvi isso, eu parei para pensar, e eu falei, eu já vi mosca sentando em panela, eu já vi mosca sentando em fogão,
Eu já vi mosca sentando em tudo, mas eu nunca vi mosca sentando em panela quente e em fogão quente. Você sabia, querido, que moscas, elas têm a habilidade de colocar ovos em coisas? E se você, querido, tem um machucado, eu lembro de um cachorro que a gente teve, não é o Scooby, e ele teve um rasgo na cabeça, lembra disso, pai ou mãe? Você lembra, mãe? Era o Scooby, não foi? E fez um rasgo, uma mosca sentou e nasceu verme dentro dele. Aí teve que ficar passando aquela espuma prata nele. Sabe, querido, um buraco aberto, uma mosca sentou, verme nasceu, morte chegou. Dano chegou, coisas ruins chegaram. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Sabe, meu irmão, a nossa vida, quanto mais fria está, mais coisas ruins começam a pousar sobre nós. Quanto mais frio nós estamos, mais pecados nós cometemos. Quanto mais frios nós estamos, mais palavrões nós vamos falar. Quanto mais frio nós estamos, menos vontade de ir à igreja nós vamos ter. Quanto mais frio nós estamos, mais tentados nós seremos. Mas existe, em contrapartida, um outro estilo de vida que nós podemos viver. Assim como a mosca não senta no fogão quente, irmão, o pecado, ele vai correr da vida de um cristão fervoroso. Um cristão, querido, que é fervoroso para com as coisas do Espírito, ele não vai ter tempo de assistir filme pornográfico, ele não vai ter tempo de falar palavrão, ele não vai ter tempo nem vontade de fazer aquilo que agrada a sua carne. Por quê? Porque ele está forte no seu Espírito. Por que é que Paulo diz, ei, sede fervorosos do Espírito? Porque, irmão, Gálatas 6, ele conta uma verdade para a gente, e muitas vezes isso não entra na nossa cabeça. Muitas vezes, em meio às aulas, em meio às minhas viagens, eu sempre perguntei para os meus alunos, e eu dizia assim, ei, é possível viver uma vida sem pecar? E a maioria das pessoas sempre respondiam para mim, não, não é possível, não, não é possível. Mas Paulo, em Gálatas capítulo de número 5, no verso de número 16, ele vai dizer assim, andem no Espírito e nunca mais satisfareis os desejos da carne. O que é pecado? Concupiscência. O que é pecado? Desejo da carne. O que é pecado? É a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O que é pecado? É tudo aquilo que é errado e não agrada o coração de Deus. O que é que Paulo diz? Como é que eu vou viver sem pecar? Não é lutando contra o pecado. Sabe, irmão, a maior dificuldade que muitas vezes nós temos enfrentado é que nós temos lutado contra aquilo que nós não deveríamos lutar. Porque, querido, todas as vezes que nós tentamos lutar contra algo, muitas vezes nós iremos perder, quando nós estamos falando sobre pecado. Paulo disse, andem no Espírito, se encham do Espírito, e vocês não mais terão lugar para o pecado. Salomão, quando ele vai escrever o livro de Cantares, ele diz que o ventre farto, a barriga farta, ela vai desprezar até o melhor favo de mel. O que é que Salomão diz no livro de Cantares? É um livro pornográfico, amém, irmão? Brincadeira. O livro de Cantares, querido, trata sobre uma relação praticamente sexual entre um homem e uma mulher. Não sei se você sabia disso, mas a Bíblia fala sobre sexo, fala como deve ser praticado, que é dentro do casamento, porque senão vem maldição fora do casamento. E ele, querido, diz que é algo bom demais, algo que tem que ser feito muito. Paulo, em 1 Coríntios 8, diz que o homem não deve se abster durante muito tempo da sua mulher, nem a mulher do homem. Se for se abster, tem que ser em comum acordo durante um breve tempo, para que ninguém seja tentado. A Bíblia fala muito sobre isso. E falando sobre a tentação, ele diz assim, aquele que é bem saciado sexualmente dentro do seu casamento, pode parar na frente dele a mulher mais linda do mundo e ele vai rejeitar. É isso que Salomão está dizendo. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Sabe, irmão, muitas vezes nós temos comido de coisas que o diabo tem nos oferecido, temos saciado nosso ventre de pecado, porque nós estamos vazios e com fome. Uma vida cheia do Espírito e uma vida fervorosa vai fazer com que eu e você estejamos cheios, estejamos completos. Eu me recordo de um vídeo que eu ainda adolescente assisti, e um homem estava andando junto com seu filho na praia,
e todas as conchinhas que o seu filho via, ele pegava. E ele havia uma conchinha quebrada e pequena e ele colocava no seu baldinho. Ele via outra quebrada e pequena e ele colocava no seu baldinho. Ao andar pela praia, rapidamente, o seu baldinho estava cheio. Mas, querido, para uma grande surpresa dele, depois de andar um tempo na praia, chegou a um lugar onde existiam as melhores conchas. As maiores conchas estavam lá, as conchas sem quebrar estavam lá, as conchas com as duas partes, estrelas do mar estavam lá. Mas esse menino já não tinha mais espaço para colocar as novas e melhores conchas, as novas e melhores estrelas do mar. Por quê? Porque ele havia enchido o seu baldinho com as estrelas do mar quebradas, com as conchas quebradas. Para que ele pudesse, querido, agora ter a oportunidade de colocar aquilo que era bom, ele precisava abrir espaço. Porque enquanto, querido, o baldinho estivesse completo, já não caberia mais nada ali. O que é que eu estou querendo dizer para você, querido? Assim funciona para com as coisas de Deus. Vai chegar um momento que nós vamos começar, querido, a desenvolver essa vida fervorosa no Espírito. E quanto mais intensidade e fervor, quanto mais fervente nós estivermos, quanto mais calor nós estivermos comunicando, vai chegar um momento, querido, que diante da nossa vida estarão oportunidades e propostas ruins, mas porque nós estamos cheios de Deus, elas não terão lugar. Aleluia! Vão chegar momentos, querido, que pensamentos tentarão até vir na nossa mente, mas porque a nossa cabeça está tão cheia sobre os pensamentos do alto, tão cheia sobre os pensamentos de Deus, que não vai haver lugar para pensamento ruim. Aleluia, aleluia! Uma vida fervorosa fala sobre uma vida intensa. Os melhores atletas e os atletas campeões, eles são intensos na sua vida. Eles acordam pela manhã praticando o seu esporte. Eles dormem à noite pensando no seu esporte. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Um crente fervoroso, querido, acorda praticando a palavra. Ele almoça praticando a palavra, ele vai dormir praticando a palavra. Se deu bobeira, ele está orando em línguas. Se deu bobeira, ele está se enchendo da palavra. Não existe lugar na sua vida para aquilo que não edifica. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aleluia. Mas tudo isso, irmão, é uma decisão. Aquilo que eu vou me encher ou aquilo que eu vou praticar é uma decisão. E todos os dias nós estaremos diante de situações. E eu fiz um teste esses dias. Eu fiquei aproximadamente 10 dias sem ver nada de política. Fiquei 10 dias sem assistir nenhum vídeo de política, sem ver nenhum noticiário sobre política. E sabe o que eu descobri, irmão? Eu não preciso de política para viver. Aleluia. Por que você está dizendo? Porque, irmão, eu estava tendo prazer em ver noticiário. Eu estava tendo prazer em ouvir as coisas, mas sabe qual é o problema? Quanto mais você ouve de política, você fica com raiva do STF, você fica com raiva do Bolsonaro, você fica com raiva do Lula, ô louco, mas fica com raiva dos dois, fica, irmão, porque todo mundo faz um monte de caca. E quanto mais você vai se enchendo disso, sabe o que você está fazendo? Daqui a pouco, irmão, você está revoltado com Deus, o mundo, com os políticos, com as pessoas, com o céu e com a terra. O que é que você está dizendo, pastor? Eu estou te chamando, irmão, para começar a se importar com aquilo que de fato vale a pena. Eu estou te encorajando, querido, nessa noite, a começar a colocar força, de fato, naquilo, querido, que é o combustível que vai mover a sua vida. Querido, saber sobre o político preso ou político solto, não coloca comida na nossa casa, nem conserta o nosso casamento, nem muda o nosso futuro. É por isso que nós precisamos, querido, focar naquilo que é certo. Nós precisamos começar a colocar toda a nossa força nas coisas espirituais, porque Paulo disse: não se atente para aquilo que é aparente, mas olhe para aquilo que é espiritual. Porque tudo aquilo que é aparente um dia passa, mas aquilo que é espiritual, isso é eterno. Aleluia. Uma pessoa, querido, que coloca felicidade no seu casamento, na beleza física do marido ou da esposa, mais cedo ou mais tarde eles vão ter um problema. Sabe por quê? Porque com o tempo, irmão, tudo cai.
aí a hora que você vê, tudo começa a ficar flácido. É assim ou não é assim, gente? É. Era novinho, a pele esticadinha. Começa a chegar a idade, começa a aparecer uns craquelados aqui, começa a ver os negócios ali. É assim ou não é assim, irmão? É. Aí sabe o que acontece? O mundo está falando para você o tempo todo: tem que ter o corpo assim, tem que ter o rosto assim, tem que consumir o creme assim, tem que usar o negócio assim. E aí sabe o que acontece? A gente olha para a televisão, olha para o estereótipo que o mundo diz, a gente olha para o nosso marido, barrigudinho, não é flácido, olha para a nossa mulher, talvez barrigudinha, flácida, porque já são 45 anos de casamento. E aí sabe o que acontece? A gente começa a ser tentado a olhar para a grama do vizinho. A gente começa a ser tentado a olhar vídeos e fotos da internet que não são legais. Por quê? Porque nós estamos alimentando, irmãos, aquilo que não deveríamos alimentar e deixando enfraquecer aquilo que rege a nossa vida. Os princípios espirituais, querido, é aquilo que vai nortear um bom casamento, um bom ministério, um bom futuro. É por isso que Paulo diz: ei, está na hora de colocar força, está na hora de colocar energia naquilo que importa, está na hora de começar a orar com todo fervor e com toda intensidade. Eu me recordo certa vez de uma pessoa me indagando acerca de algo, e ela falou assim: pastor, mas quando você fala sobre fervor e sobre intensidade, dá-se a entender que Deus só ouve a oração intensa, Deus só ouve a oração alta, e Deus não ouve a oração baixa. Irmão, Deus ouve todas as orações, mas sabe qual é o problema? A intensidade das suas ações determina o grau de entrega do seu coração. A intensidade das suas atitudes, do seu tempo e onde você coloca a sua força, demonstram a sua entrega. É interessante quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, e você vai comigo agora para Atos capítulo de número 16, e eu pensando sobre o que ia ministrar hoje, querido, não tinha como não vir na minha mente Atos 16, 23, falando sobre a passagem de Paulo e Silas lá na prisão. Aleluia. Fervoroso para com as coisas do Senhor. Aleluia. Intenso para com as coisas do Senhor. Dando o melhor, pronto para ferver, como um leite saindo da leiteira. E ele diz no verso 23: e depois de haver-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão e mandaram o carcereiro que os guardasse em segurança. O que é que ele está falando aqui? Sobre coisas naturais. Amém, amém. Ele diz que Paulo e Silas foram chicoteados, do lado de fora estava doendo. Se você já assistiu Paixão de Cristo, você sabe do que a gente está dizendo. Talvez feridas abertas nas costas deles. Eles não apenas foram chicoteados, açoitados, mas eles foram presos, lançaram em um cárcere. Irmão, a cadeia daquela época não era esse negócio de ficar assistindo Netflix preso, não. A cadeia daquela época, irmão, era no meio de rato, no meio de barata, no meio de fezes, num lugar imundo, num lugar ruim. Agora eu digo para você, irmão, naturalmente, estava bem ou estava mal as coisas? Estava mal demais, irmão. Por que que eles estavam aqui? Porque eles tinham expulsado o demônio de uma mulher. Se você depois, querido, quiser, leia Atos 16 na sua casa, você vai ver que está lá uma mulher endemoniada, possessa de espírito de adivinhação, e ela está incomodando. Paulo vira e fala assim: ei, sai no nome de Jesus, o demônio sai. Só que aí os donos dessa mulher, aqueles que ganhavam dinheiro com ela, vão atrás e querem justiça, porque se o espírito de adivinhação não está mais da mulher, como eles iam ganhar dinheiro? E por causa disso eles estão aqui, açoitados, perseguidos e presos. Do lado de fora está tudo ruim. E sabe qual é o problema, irmão? Quando nós vivemos a nossa vida apenas fervorosamente do lado de fora, é nesse momento que a gente blasfema, é nesse momento que a gente está reclamando, é nesse momento que a gente muda de igreja, troca de família, troca de emprego. É quando tudo está indo de mal a pior do lado de fora, que a gente esbraveja com Deus e com o mundo. Por quê? Porque a nossa vida, como de muitas pessoas, às vezes tem sido apenas no âmbito natural. Mas Paulo e Silas, irmão,
não eram pessoas intensas apenas do lado de fora, eles eram primeiramente intensos do lado de dentro. E no verso de número 24, ele continua dizendo: o qual, tendo recebido ordem, os lançou no cárcere interior, lá no fundo, e lhes prendeu as mãos e os pés no tronco. Aleluia. E perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e cantar hinos a Deus. Agora eu quero chamar a atenção para você do que ele vai dizer. E todos os outros presos estavam escutando. Pergunto para você, irmão, se você está numa cela, e você está cantando a Deus baixinho, os outros presos vão escutar? É claro que não. Como é que eles estavam? Em uma situação onde tudo falava para murmurar, uma situação onde tudo falava para blasfemar, numa situação onde eles podiam, querido, estar revoltados, mas sabe o que eles estavam fazendo? Sendo fervorosos no Espírito. O que é que Paulo e Silas estavam no meio da tribulação? Eles cantavam, mas não era simplesmente cantar. Eles cantavam para todo mundo ouvir. Eu não sei qual era a música, mas eu sei que existia intensidade. Eles oravam com intensidade. Eles estavam fazendo, querido, que o mundo do lado de fora soubesse a grandeza e o poder que existia do lado de dentro. E o que aconteceu? Por causa desse fervor, de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces dos cárceres se moveram, e todas as portas foram abertas. O milagre veio depois do quê? Da canção. O milagre veio depois do quê? Da oração. Mas qual? Intenso. Aleluia. O que é que você está dizendo, Leandrei, irmão? A gente precisa cantar aquilo que Deus tem feito. A gente precisa orar aquilo que Deus tem feito. A gente precisa trazer uma espiritualidade maior para a nossa vida, porque, querido, talvez é por essa falta de espiritualidade que tem sobrado pecado e faltado milagres. Talvez é por falta desse fervor que nós temos escolhido as coisas erradas. Talvez seja por falta desse fervor que a nossa carne tem se rendido ao pecado. O que é que Paulo diz? Ande no Espírito. O que é andar no Espírito? É orar no Espírito, é ler a Bíblia, é se consagrar, é estar o tempo todo com os seus ouvidos ao Senhor. Aconteceu algo esse final de semana que eu achei fantástico, e para mim tem tudo a ver com aquilo que a gente vai trabalhar nesse mês. E eu comecei a fazer aulas de inglês e já tive 6 aulas desde quando eu comecei. Eu faço 2 aulas por mês. E a maioria das tarefas que a professora pede para eu fazer é ouvir podcast. E aí ela manda lá para mim um TED Talk, e aí ela fala assim, ouve esse TED Talk aqui. E eu lembro que no primeiro TED Talk que eu ouvi, falava sobre laugh, né, sobre riso, né, sobre spread laugh, que é de espalhar o riso. E eu lembro que eu olhava e aquele negócio falando, e eu não entendendo nada do que estava falando. E eu lembro que eu ouvindo, coloquei no carro, coloquei no celular, e eu ouvindo, não entendia. Fui lá no Google Tradutor, traduzi para poder entender, e aí comecei a fazer e tudo mais, e aí beleza, aí ela deu depois outro podcast, aí depois deu outro podcast, e aí eu ouvindo as coisas, aquele negócio, eu falei assim, meu Deus, né, quando é que eu vou conseguir ouvir tudo? Cheguei na conferência de ministros, quem foi pregar? Mark Hanks, não é um americano. Na hora que ele começou a pregar, o que aconteceu? Eu comecei a entender. Quando as palavras chegavam aos meus ouvidos, e o meu ouvido identificava todas as palavras que ele disse. Sabe, aproximadamente, acredito que de 90% a 95% eu identifiquei as palavras, umas 85% eu sabia a definição. Mas por que é que eu pude entender o que ele estava ministrando? Porque durante um tempo eu fiquei me expondo a algo, independente se eu estava entendendo ou não, mas eu sabia que era certo. Eu estava treinando o meu listening e o meu ouvido pegando, e na minha mente racional não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Mas o que é que estava acontecendo? O leite estava fervendo.
O que é que estava acontecendo? Um processo de imersão estava acontecendo. E quando eu menos esperei, se não tivesse tradutor, eu tinha entendido quase tudo. O que é que eu estou querendo dizer para você? Sabe, irmão, praticar princípios espirituais é assim. Muitas vezes você não vai estar entendendo nada que você vai estar orando. Talvez você vai estar ali orando no Espírito, orando em línguas, não está entendendo nada, mas não importa, nós estamos praticando aquilo que a Bíblia diz. E aí nós vamos orar mais um pouco, nós vamos orar mais um pouco, e de repente vai vir um terremoto e as portas vão se abrir. De repente uma oportunidade de emprego vai chegar, de repente a restauração, a cura vai se manifestar. Por quê? Porque eu estou fazendo com intensidade e força aquilo que eu fui chamado para fazer. Tem uma história que o irmão Reagan, ele conta em um dos seus livros que é muito interessante, e ele diz que chegou um tempo que ele decidiu começar a tirar algum tempo para orar no Espírito, e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso ao longo desse mês. E ele disse que ele se trancou no quarto e ele orou uma hora, ele falou, só vou sair a hora que eu orar 1 hora em línguas. Beleza. Diz que ele orou, olhou no relógio, 10 minutos tinha passado. Diz que ele orou, falou, não, agora certeza que já deu 1 hora, tinha passado mais 10 minutos, só tinha passado 20 minutos. Ele disse que a hora que chegou essa primeira hora e deu, parecia uma eternidade. E aí ele saiu do quarto. A hora que ele saiu do quarto, ele disse que ele discerniu como se o diabo estivesse falando com ele. E ele disse que veio uma voz da mente dele falando assim, você acabou de perder 1 hora. Se você tivesse limpado a casa, limpado o carro, ido no supermercado, você tinha ganhado muito mais. Ele disse que ele começou a ouvir essa voz. E aí a hora que ele identificou que era o diabo falando com ele, ele disse assim, diabo, o negócio é o seguinte, só porque você disse que eu perdi 1 hora, eu vou voltar para o quarto e agora eu vou orar mais 2 horas. Ele disse que ele foi lá, e ele começou a orar, e disse que foi muito difícil, mas ele ficou 2 horas orando, ou seja, ele tinha orado 3 horas. A hora que ele sai, o diabo vira para ele, e ele diz que a voz volta e começa a falar assim, agora você perdeu 3 horas e não mais 1. Você poderia ter feito muitas coisas, ido no shopping com a sua mulher, você poderia ter cuidado da sua casa, você poderia ter pego esse tempo para preparar o sermão de domingo. Irmão, e olha que negócio doido, né? Para o diabo falar para ele ir preparar sermão, é porque algo sobrenatural devia estar acontecendo, porque eu nunca vi o diabo mandando ninguém ler a Bíblia. Aí ele conta no livro que ele para e fala assim, diabo, só porque você está dizendo que eu perdi 3 horas, eu vou voltar para o quarto e eu vou orar mais 2 horas em línguas. E ele conta no livro que ele começou a orar, então ele orou 1, ele orou mais 2, 3, ele ia orar mais 2, iam dar 5 horas. Mas ele conta que quando ele havia orado 4 horas e 45 minutos, ele disse que até esse orar a primeira hora, as outras 2 horas, e até 4 horas e 45, somando todas as horas, ele conta que era algo dele, ele estava forçando a oração, ele estava de propósito orando, e ali o corpo cansado, e a mente cansada, só que ele diz que quando chega com 4 horas e 45, ele diz que algo começou a acontecer. Já não era mais ele orando, era como se o Espírito tivesse pegado com ele, a atmosfera do quarto mudou, era como se ele tivesse saído do quarto e sido levado para um outro lugar, e Deus começou a revelar coisas para ele. E ele diz, querido, que depois desse dia, ele nunca mais viveu a mesma vida, porque ele começou de uma forma mais rápida a ter acesso a esse lugar, que só depois de 4 horas e 45, rompeu. O que eu estou querendo dizer para você, sabe, irmão, ser fervoroso e viver uma vida de fervor, começa com algo de propósito. Começa vencendo a nossa carne, começa vencendo e dobrando a nossa alma, começa, querido, cantando e orando, quando às vezes as marcas dos açoites estão nas nossas costas, a marca da frustração está nas nossas costas, começa quando eu vou orar, tendo brigado com pessoas, começa quando eu vou orar, não estando bem com as pessoas.
Porque tem gente que fala assim, não, eu só vou orar depois que eu estiver bem. Irmão, se você for esperar ficar bem com todo mundo para você orar, você nunca vai orar. Até porque o que vai te fazer ficar bem com as pessoas é orar. Porque a oração vai mortificar a sua carne, vai dobrar e vai espremer a sua alma, e você vai lá pedir perdão quando você não quer, você vai resgatar algo quando você não tem vontade. Paulo e Silas estavam ali e tinha tudo para parar, mas dentro deles existia um fogo incessante ardendo. Enquanto todo mundo queria pecar, eles queriam cantar. Enquanto todo mundo queria murmurar, eles estavam a orar. Aleluia. E é tão interessante que se você ainda em Atos for para Atos capítulo de número 2, nós vamos ver, querido, que ter essa vida de oração, estar unido em um propósito, aleluia, desencadeia coisas. Viver essa vida de fervor, queridos, vai nos levar a algo sobrenatural. Atos capítulo de número 2, no versículo de número 4, ele diz assim: e então todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes habilitava. Uma das formas, irmãos, de vivermos cheios do Espírito, edificar o nosso homem interior, é orar em outras línguas. Atos capítulo de número 2, no versículo de número 1, vai dizer: estavam todos, pois, reunidos, e então desceu sobre eles o Espírito, línguas como de fogo vieram sobre eles, e no momento que eles começaram a orar com intensidade, algo do lado de fora começou a acontecer. Repete algo comigo, diga assim: quando existe fogo dentro, algo acontece do lado de fora. Amém, queridos? Quando existir um amor e uma alegria verdadeira dentro do seu coração, do lado de fora as pessoas vão ver. Quando existir algo genuíno dentro do seu coração, um calor incessante, querido, pelo Senhor, aleluia. Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei, e eu paguei na época R$34, não é, na Menorá, não sei quem lembra da Menorá, não é, que não tem mais em Bauru, que faliu, era uma livraria. Eu lembro que eu paguei 34 ou 36 reais, algo mais ou menos. Era um livro que se chamava Coração Ardente, do John Bevere. E, irmão, eu lendo aquele livro, o meu coração se incendiou pelo Senhor. E eu andava na rua lendo, eu queria ler uma vez, eu queria ler duas vezes, e eu queria orar mais tempo, eu queria fazer mais. E era interessante, querido, que tudo na minha vida começou a perder sentido, porque o único sentido estava nas coisas do Senhor. Eu só via prazer nas coisas do Senhor, aleluia, porque um coração ardente começou a ser gerado dentro de mim. Esses homens estavam ali aguardando a promessa, o Espírito veio, e é interessante que a Bíblia liga as coisas do Espírito a fogo, a vento, a óleo. Aqui são línguas como de fogo. Eles passam a orar, mas não é simplesmente orar. Eles começam a orar de uma intensidade e um fervor tal, que os homens que não estavam cheios de Espírito passam a ver algo. E no versículo 12, se você acompanhar comigo, ele vai falar sobre o que as outras pessoas estavam pensando. E ele diz assim: e então todos ali que observavam ficavam admirados e perplexos, e começaram a perguntar uns aos outros: o que isso significa? Então começaram uns a zombar aos outros, dizendo: certamente estes homens estão bêbados. Uau! Olha que coisa doida. Está lá, e o povo está lá orando, unido. De repente o Espírito vem. Eles começam orando em línguas. E eles começam a fazer com tanta força e com tanta intensidade, que algo começa a manifestar no corpo deles. Por que é que uma pessoa que bebe não pode dirigir? Porque a sua carne, o seu corpo, os seus sentidos são afetados. Efésios capítulo de número 5, a partir do verso número 18, ele vai dizer assim, ó: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa doida. Paulo estava falando assim: ei, não se embriague, não afete a sua carne com álcool, porque isso não dá bom.
Mas ele começa a falar agora, se encha do Espírito, porque isso dá bom. Qual a relação disso? Os dois subjugam a carne. Os dois têm o poder de afetar e abalar a sua alma e o seu corpo positivamente. Aqueles homens começaram a orar com tanto fervor, e o povo falou, está bêbado, e aí continua acompanhando comigo lá em Atos 2, e ele vai dizer assim, então Pedro deu um passo à frente, com os 11 apóstolos, e começou a falar em voz alta para a multidão, e ele dizia, ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, escutem o que eu tenho a dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois ainda são 9 horas da manhã, muito pelo contrário, o que vocês estão vendo é aquilo que foi predito e anunciado desde o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei em grande quantidade o meu espírito, até sobre servos e servas, e todos profetizarão. Farei maravilhas em cima dos céus, sinais embaixo dos céus, também na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Meu Deus, olha que coisa fantástica. Está lá, enquanto a medida do espírito era limitada, estava tudo bem. O que eu quero chamar a sua atenção é que esses visitantes não chegaram e viram algo que já estava acontecendo. Eles estavam em um lugar, todos estavam ali, mas de repente algo começou a acontecer que chamou a atenção. Sabe, irmão, quando eu e você saímos nessa noite decididos a mudar coisas da nossa vida, coisas vão chamar a atenção. Quando eu e você decidimos a intensificar e colocar mais gás, colocar mais fogo, colocar mais força, intensificar a nossa oração, intensificar as nossas atitudes, começar a subjugar a nossa carne e o nosso corpo, algo vai começar a acontecer no nosso espírito, sinais vão começar a ser vistos pelas pessoas, porque a carne já não vai mais responder do mesmo jeito. Pedro falou assim, ei, o negócio é o seguinte, eles não estão bêbados, vocês estão errados, o que está acontecendo é, algo tão grande vindo de Deus está tocando eles, que toda a vida deles está mudando. Uma vida de fervor, como aquele que ferve, como aquele que está emitindo calor. Aleluia. Tão quente, que é impossível tocar e não se queimar. Você já pegou uma panela quente, irmão? Para você pegar uma panela quente, você tem que ter muito cuidado e colocar um pano, pegar certinho no cabo, por quê? Porque se você relar no lugar que está quente, aquilo lá vai ser transmitido para você. Oh, aleluia. Pastor, quando é que vai acontecer salvação na minha casa? Quando é que a minha família vai mudar? Quando a temperatura da sua vida subir. Aleluia. Quando é que os milagres vão acontecer na minha vida? Quando a intensidade do fervor do Espírito, da oração em línguas, da devoção, da entrega, da intensidade chegar. Sabe, irmão, pessoas estão queimando e consumindo a sua vida com intensidade para conquistar coisas naturais. Mas nós vivemos acima das coisas naturais. Nós vivemos com uma vida pautada em princípios espirituais. Aleluia, 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 aleluia. Como é que o marido ímpio, ele é salvo pela Bíblia? Através do testemunho da esposa. Como é que os filhos ou uma casa é santificada? Pelo testemunho dos pais.
Como que é que o ambiente de uma empresa pode mudar, ou o ambiente de uma igreja pode mudar, quando nós estamos, querido, compartilhando aquilo que nós temos e somos? Sabe, irmão, algo gelado, ele vai compartilhar do gelo que ele possui, mas alguém quente vai compartilhar do calor que ele tem. Irmão, nós precisamos cada vez mais nos afoguear, porque quanto mais quente você está, mais quente eu estiver, nós vamos transformar esse lugar num braseiro, e o braseiro queima a carne, irmão. E não apenas isso, mas o braseiro vai esquentar no dia frio, o braseiro vai purificar aquilo que é ruim, e coisas vão começar a acontecer, e o povo vai olhar lá fora e vai falar assim: ei, algo diferente está acontecendo naquele lugar, algo diferente está acontecendo naquela família, algo diferente está acontecendo na vida daquela pessoa. Sabe, irmão, quando você reconhece que alguém foi à praia, quando ela volta com uma corzinha. Uma pessoa que vai para a praia, querido, e só fica embaixo do guarda-sol, não entra na praia, ou só fica dentro do apartamento, você não vai falar que ela foi para a praia, porque não dá para ver. Irmão, a maioria das coisas espirituais na vida de muitos de nós não tem dado para ver, sabe por quê? Porque está na hora de aumentar o calor, para a pele queimar, para as coisas do lado de fora começarem a acontecer, para a alegria que está dentro começar a chegar do lado de fora. 4h45, e tudo, querido, que ele tinha era a vontade de parar, a carne que estava gritando, mas chegou uma hora que a chave virou. Chegou uma hora que o terremoto bateu na cadeia e Paulo e Silas foram livres. Chegou uma hora que o Espírito Santo desceu. Chegou uma hora que algo começou a acontecer. Irmão, que hoje seja o primeiro dos dias mais intensos da nossa vida. E posso falar uma coisa, querido? É para ferver tanto, ao ponto do leite transbordar. É para ferver tanto, que as pessoas vão ver que derramou. É para ferver tanto, irmão, que vai causar uma bagunça santa por onde quer que você passe. É para ferver tanto que não vai passar desapercebido. Aleluia, aleluia. O que é que o Velho Testamento diz? Não deixe a chama do altar do seu coração se apagar. Irmão, tantas coisas tentam roubar o nosso fervor para isso. Hoje o que você mais tem é vídeo no YouTube para assistir, série no Netflix para assistir, é cinema e é coisas para você fazer no mundo natural. E quem gosta de videogame lança jogo todo dia, e quem gosta de roupa e sapato lança roupa e sapatos todo dia. E tudo que você gostar, querido, sempre tem uma oferta maior do que você pode consumir. Sempre. Mas sabe o que acontece? Se nós vivermos apenas em busca dessas coisas, a nossa vida vai passar, e tudo aquilo que nós poderíamos manifestar nessa terra, nós não vamos manifestar. Sabe, irmão, eu vejo esses dias como não apenas um leite sendo fervido, mas eu vejo que a começar de hoje, querido, é como se Deus estivesse fazendo pipoca à moda antiga. Você pega um saquinho de milho, e se você der na mão de uma criança, ela vai falar que aquilo é milho, não que é pipoca. Ela vai olhar e você fala assim: ó, pega aqui o saco de pipoca. Ela vai falar assim: não papai, não mamãe, isso não é pipoca, isso aqui é milho. Mas chega uma hora, querido, que aquele milho começa a ser misturado com óleo, ou se você é mais light, começa a ser misturado com a água, e vale para os dois exemplos, porque a Bíblia trata o Espírito como água, mas também trata ele como óleo. E quando o calor, o fervor começa a aquecer, chega uma hora que todo o potencial que estava dentro daquele milho, ele... Aleluia. Irmão, quando o processo começa, não sai o milho e chega a pipoca, sai para fora a pipoca que já está dentro.
Essa vida de fervor vai trazer aquilo que já está dentro de você. Irmão, tem muito mais potencial do que você imagina. Tem muito mais habilidade, tem muito mais dom do que você imagina. Você pode fazer muito mais do que você fez até hoje, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, porque o fervor está ali, o calor está ali, a intensidade está ali, e a transformação começa a chegar, o ministério vem para fora, a bênção da casa vem para fora, e tudo aquilo que Deus sonhou e colocou no espírito, agora começa a dominar a alma e o corpo. Oh, aleluia! E o que é que eu preciso fazer? Ter dinheiro? Não, ter fervor. O que eu preciso fazer? Ter todas as faculdades? Não, ser intenso naquilo que você já tem, naquilo que você já ouviu. Sabe, irmão, eu desisti de conhecer muitas coisas mais. Já faz um tempo que eu parei de estudar coisa nova. Já faz um tempo que eu entendi que eu preciso ser bom nas coisas básicas e praticar as coisas básicas. Eu não preciso ler livros diferentes, irmãos. Eu não preciso saber de onde veio ou não o dinossauro. Está aí, não tem dinossauro sim, se for lá tem osso de dinossauro. Mas eu falo para você, saber quando foi extinto ou quando veio vai mudar a minha vida? Não. O que é que vai mudar a minha vida? Saber o Deus grandão que eu sirvo. Está renovando a minha mente acerca da consciência da fidelidade dEle, porque ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, essas convicções vão me fazer cantar, essas convicções vão me fazer bradar, e sabe o que vai acontecer? As cadeias vão cair, o maná vai descer, o fogo vai se levantar quando preciso, a coluna de fumaça vai chegar, tudo por quê? Porque eu estou com Deus e as primeiras coisas, e tudo mais passa a ser consequência na minha vida. Tudo perde sentido, por quê? Porque Ele se torna o sentido da minha vida. Aleluia. Sabe, irmão, tem que ser assim. Amar o Senhor com uma intensidade tal, onde não importa o que o diabo e as pessoas te ofereçam, você não vai sair do lugar onde você está. Só para a gente finalizar, a Andy começou com uma graça uns 4 dias atrás. E desde sexta-feira, ela começou a ficar um grude com a Kelly. E foi tão interessante que de sexta-feira para cá, eu comecei a observar, e aí as pessoas na conferência, as pessoas próximas, chegavam e falavam, chamava ela, e ela sempre foi com as pessoas. Aí ia chamar, ela virava e ficava com a Kelly. Até eu às vezes falava, vem, e ela saia fora e ficava com a Kelly. O pessoal oferecia brinquedo, ela não ia. Oferecia comida, ela não ia. Você podia falar o que quisesse, vamos passear, vamos fazer, ela não ia. Por quê? Porque, querido, ela está vivendo um estágio onde ela está grudada com a mãe. Aleluia. Sabe, irmão, nós precisamos ser assim. Nós precisamos desenvolver, querido, um apego tão grande com o nosso Pai, que o diabo pode oferecer o carro que for, a gente não vai topar. A mulher que for, a gente não vai topar. Ele vai abrir muitas portas, mas não importa o que Ele está oferecendo, eu já escolhi com quem eu quero ficar. E aí vai fazer sentido o que Pedro dizia, ei, para onde eu posso ir, Jesus, se só você tem as palavras de vida eterna? Sabe, irmão, o fervor vai trazer sentido a essa declaração para a nossa vida, e nós vamos olhar para o pecado, e a gente vai falar assim, ei, que pecado o quê? Eu quero ficar com o meu Pai. Oh, que fazer isso o quê? Que mentir para ganhar dinheiro, que fazer aquela escolha ruim que nada, o meu prazer está na casa do Pai, ser a casa do Pai, estar na presença dEle. Você lembra aquela música que falava, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E tudo começa a perder sentido, porque eu escolhi com quem eu quero ficar.
Você pode fechar os seus olhos comigo?